Meu povo, eu tenho um servidor no Discord, se juntem a nós para fazer parte dessa belíssima família. E também deem uma olhada na minha versão do Ragnarok, uma light novel que estou escrevendo e que logo terá sua versão em mangá publicada. Todos os links estarão na descrição. É isso, beijo pra vocês, espero que gostem do vídeo. 17 páginas. Esperamos um mês para um capítulo de 17 páginas. Isso é nível semanal. Mas por que aconteceu isso? Versus. Pra quem não tá ligado, o artista de Tenkaichi, Kyotaro, começou a trabalhar com One in Versus, outro mangá. E por isso, como agora ele tem que desenhar para 2 mangás, coisas assim estavam fadadas a acontecer. Na verdade, o mesmo já tinha acontecido com o final da luta do Rino vs Kamizumi. Os 2 capítulos finais eram para ser apenas um, mas foram divididos em 2, porque o Kyotaro precisava começar a trabalhar em versos. Mas dessa vez o negócio foi bem ruim, cara. Só 17 páginas em um mês. Eu sinceramente estaria muito da cara se eu não gostasse tanto de versos. Então o que eu espero é que versos esse mês tenha no mínimo 30 páginas, cara. E seja um bom capítulo. Porque, embora esse capítulo tenha sido curto, foi um bom capítulo. Ele foi bem na hora, eu curti. E eu tenho que explicar algumas coisas que eu tenho certeza que vão confundir a mente de algumas pessoas. Vocês não vão entender muito bem, porque pode ser meio confuso, tá ligado? Mas o foda é que quando tava ficando muito da hora o capítulo acabou, tá ligado? Tivemos o Honda jovem, cara. Eu nunca imaginei que eu ia ver ele de novo. Ainda mais bonitão desse jeito. Não que ele não era bonito, tá? Ele só tá mais bonito, mais jovem. Mas enfim, vamos analisar o capítulo desde o início. E ele começa com o Hanzo tendo um flashback do grande e poderoso Honda Tadakatsu. Alguém que ele admirava muito e achava que nunca iria alcançar. Nunca iria se tornar alguém como ele. Suas costas eram brilhantes demais para ele. Referência à habilidade do corpo brilhante e endurecido do Honda, hein? Muito foda. Continuando com a luta, após a bomba de fumaça de Hanzo, ele mais uma vez lança uma estocada, mas é uma estocada bem forte, tá ligado? Explode o chão. Mas Sasaki consegue desviar. Hanzo não conseguiu acertar ainda um golpe em cheio, mas ele diz que mesmo se for gota por gota, corte por cortezinho, uma hora ele irá tirar a vida de Sasaki. Não importa o quão monstruoso ele seja, ele ainda é humano. Ele sangra e ele pode morrer. Mas aí todos começam a achar covarde o jeito que o Hanzo luta, porque ele usa de inúmeras armas, truques e mentiras. Tipo, ele fica falando, é brincadeira, não é isso, tá ligado? Ele fica zoando com o oponente, todos ficam criticando ele, menos o Musashi, que acha que está mais do que certo, tem que lutar do jeito que pode, tá ligado? Eu concordo com o Musashi, mas não é só eu, cara. O chefão fala sobre isso. Oda Nobunaga diz que está tudo bem, lute como quiser e com tudo que ele tiver. O estilo de luta do covarde do mais alto grau, Hattori Hanzo, é cheio de artimanhas e golpes baixos. E por que o pessoal não gosta disso? É simples, porque o povo japonês é muito honrado, o samurai é muito honrado, por isso que o pessoal o chama de covarde. Esse estilo de luta é algo desonroso para muitos ali, embora Rosuin até mencione que mesmo sendo covarde, ele tem ótimos reflexos e pensamentos muito rápidos. Hanzo, a respeito de tudo isso que estão falando pra ele, que estão falando sobre ele, simplesmente fala, calma gente, fica tranquilo, vocês estão afobados demais. Ele também diz que não tem outro jeito, cara, é assim que ele luta, e o oponente dele é forte. Mas eu queria mencionar algo aqui, o Akechi chama Sasaki de mulher, tipo, ele chama ele de ela. E mesmo que o Sasaki tenha a aparência de uma moça muito bonita, no capítulo passado ele nunca é chamado de ela, e nesse aqui ele foi. E isso me deixa confuso, então eu não sei se ele é homem ou mulher. Mas como o Akechi é meio biruta das ideias, eu ainda vou chamar ele de homem até que seja confirmado que ele de fato é uma mulher. Tudo depende de como o Sasaki chama a si mesmo e é o que importa, tá ligado? Se ele chamar a si mesmo de ele, é ele. Se ele chamasse mesmo dela, é ela. E até agora ele não falou pra si mesmo, tipo, se ele é ele, se ele é ela, enfim. Veremos como vai ser, vamos seguindo. Sasaki diz que Hanzo é um gênio na arte da covardia, e ele possui uma habilidade que poucos artistas marciais possuem. Ele consegue enxergar os pontos vitais do oponente. E não é que nem a habilidade do Qin Shi Huang. Essa habilidade é explicada mais pra frente, mas pode passar bem despercebido, não é algo que é muito focado, tá ligado? É algo que tem que interpretar e ler bem pra entender. E eu vou falar sobre agora, mesmo que seja explicado daqui a pouco. Sasaki quis dizer com pontos vitais é que o Hanzo tem a capacidade de analisar o seu oponente e saber onde acertar para machucar de fato. Ele consegue analisar tudo e achar onde é o lugar certo para causar mais dano, onde ele vai pegar o oponente desprevenido. O Hanzo fica até um pouco emocionado quando o Sasaki percebe isso, quando ele fala isso, tá ligado? Pois ele é a segunda pessoa a notar isso. O primeiro foi Honda. E aí começamos
o flashback de Hanzo, que inicia com a explicação do que eu acabei de falar. Com apenas um olhar, independente da circunstância ou local, ele sabe onde atacar para machucar, onde atacar para pegar o oponente desprevenido, e por isso, mesmo criança, quando ele tinha um corpo pequeno e até fraco, ele nunca perdeu para ninguém maior que ele. Mas mesmo com essa habilidade extraordinária que ele conseguiu por ser um shinobi analítico, ele jamais contou que ele possuía ela, tá ligado? Ele não falou para ninguém, nem mesmo para o seu pai, Hattori Yasunaga, que estava passando para o seu filho o título, família e posto como servo de Tokugawa. E o pai dele dizia que agora ele é um samurai, ele não pode mais agir e lutar como um shinobi de maneira covarde. Mas o Hanzo tem esse dilema: o que é um samurai, o que é lutar com honra, o que é ser um guerreiro de verdade? Seu pai diz para ele se tornar alguém que tenha honra de si mesmo, mas ele não faz ideia de como ele vai fazer isso. Mas aí, enquanto ele viajava, tanto no físico quanto no mental, pensando no que ele precisava fazer para alcançar os desejos do seu pai e tentar ter orgulho de si mesmo, ele conheceu alguém que ele teve certeza no momento que ele bateu o olho que esse cara era um guerreiro de verdade, que ele era o que um samurai deveria ser. Esse foi o dia em que ele viu Honda Tadakatsu pela primeira vez. E aí, o capítulo acaba na melhor parte. É como eu falei, o capítulo foi claramente forçado a acabar aqui. O corte foi muito abrupto, foi muito grotesco, foi muito do nada. Honda estava prestes a notar que Hanzo notou ele, e quando o capítulo acabou ele ia falar alguma coisa, mas cortaram, tá ligado? É triste, mas sinceramente foi um capítulo bom mesmo assim. Os flashbacks, cara, de Tenkaichi são sempre muito bons e eu quero ver mais. Eu gostei do capítulo, embora esteja bolado com essa situação, eu originalmente não achei que iria gostar do Hanzo, eu achei ele bem ridículo, pra ser sincero. Mas depois desse capítulo, na minha opinião, ele tá melhorando. Tô curtindo mais ele, essa parada de ser alvo de covarde, desonroso, é da hora, porque ele lida com isso simplesmente cagando pra geral. E eu admiro isso, eu acho isso da hora. Quero muito ver o relacionamento dele com Honda. Eles parecem ser dois grandes amigos, mas mesmo assim, Honda ainda estava anos-luzes à frente do Hanzo. Até quando eles lutavam no mesmo campo de batalha juntos, o Honda era muito superior. E sobre essa habilidade dele de analisar, de ver os pontos vitais, entre aspas, é muito da hora como isso é uma forma mais realista e pé no chão dos olhos do Kim. O Imperador tem aqueles olhos porque ele tem a tal doença lá e é isso, tá ligado? Por causa da doença ele tem esse poder de enxergar o que das pessoas. Essa é a explicação. Mas aqui essa habilidade de encontrar os pontos fracos é muito mais realista. Ele é um shinobi, ele tinha um corpo pequeno e fraco, então ele se adaptou e treinou para vencer oponentes mais fortes de uma maneira onde ele não precisasse sobrepujá-los fisicamente. Por isso ele disse a Sasaki: não importa o quão monstruoso você seja, você ainda é humano, e se é humano ele vai conseguir derrotar. Porque é o que ele tem feito desde pequeno. Desde sempre ele vem derrotando oponentes maiores e mais fortes que ele. E essa habilidade de ver os pontos fracos analisando o oponente faz todo sentido. Cara, depois os caras me metem que Tenkaichi é ruim e mal escrito, mano. Só hipérboles e falácias, cara. Não faz sentido. Acho que é isso pra esse vídeo, né? É isso pra esse capítulo. Foi curtinho, mas como sempre, Tenkaichi sabe aproveitar muito bem as páginas e entregar bastante informação sem enrolação. Então, um beijo pra vocês, se cuidem, até a próxima. Fui.